Bom dia. Hoje nós vamos meditar, dando continuidade, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 34. Ontem nós tivemos que resumir um pouco, ser um pouco mais breve, em virtude do barulho da obra. Vamos então a partir do versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus está dizendo assim, eu não vim trazer, não foi paz. Eu vim trazer espada. Eu vim trazer guerra. Que é o contrário que muitos afirmam, não, Jesus veio, minha graça veio, agora é só paz, só tranquilidade. Não é verdade. Jesus veio para trazer o confronto. Jesus veio para trazer a guerra. Como essa guerra nós vamos entender agora. E nós vivemos hoje esta guerra. O Senhor veio nos preparar, nos avisar para guerrear, para nos defendermos. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quando hoje em família alguém se levanta, se entrega ao Senhor, se converte, automaticamente essa família que está arraigada, tem anos em tradições religiosas, se levantam contra. Os pais, amigos, familiares não concordam, não aceitam que parentes sigam uma doutrina diferente daquelas que eles estão acostumados. Hoje é muito comum os pais criticarem os filhos porque os filhos não estão gostando de sair para baladas, não gostam de ir para a rua, para bebedeira ou para os bailes, que preferem aqueles que se entregam ao Senhor, preferem ver de uma forma mais tranquila, acomodado, ir à igreja. Os pais não aceitam, criticam, tentam afrontá-los o tempo todo e tentam fazer com que eles sejam afastados do caminho que é o Senhor. Hoje as pessoas que se convertem em uma família de qualquer outra tradição religiosa enfrentam lutas, acusações dos seus familiares. Aquelas pessoas que mais o amam, aquele que ele mais ama, são nós acusadores. Existe essa discórdia entre pai, mãe, filho, filha, sogro, sogra, marido, mãe, entre todos. As pessoas não aceitam, não concordam muito em ver um dos seus vivendo de uma forma diferente, um caminho diferente daqueles que eles estão acostumados. Então Jesus está nos avisando, eu vim trazer foi discórdia. Eu vim trazer foi a briga. E isso constantemente acontece. Por esse motivo, tem muitas pessoas que querem sim, começam, estão entusiasmados em servir o Senhor, mas automaticamente, diante das lutas, acabam negando. Exatamente quando Jesus conta aquela parábola do semeador. Tem muitos que querem, estão animados, mas quando vem as lutas abandonam e volta para o mundo novamente. E aí Jesus está falando, eu vim trazer foi luta, eu vim trazer foi espada, eu vim trazer foi guerra. Hoje é um fato muito comum, eu sempre falo, principalmente porque o meu ministério é mais voltado para isso, é sobre o casamento. Hoje a maioria das famílias, os pais, não aceitam que os filhos, as filhas,
foram casados, foram traídos, né, que o marido ou a esposa estão em adultério, estão em separação, não aceitam que eles lutem para restaurar esse casamento. Eles querem sim, muitos exigem que os filhos com as filhas divorciem, separem. Exigem que não perdoe. Isso porque não conhecem, não praticam a palavra de Deus, falam de forma carnal, forma mundana. Por esse motivo, nós sabemos que a palavra de Jesus anda se cumprindo constantemente em todas as áreas. As discussões entre famílias, exatamente por condenar, ou melhor, não aceitar o Evangelho de Jesus, ou a prática. Muitas pessoas que se dizem religiosas frequentam templos, mas são simplesmente frequentadores. Entendem que somente em orar e o tempo está tudo resolvido. Na hora que vem a luta, na hora que vem o problema, resolvem agir de acordo com a sua vontade, com o seu entendimento. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que não toma sua cruz e não me segue também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida perderá, mas aquele que perde a vida por minha causa achará. O Senhor Jesus tem que ser a prioridade em nossas vidas. Ele é a prioridade. Quando nós colocamos o nosso filho, nosso pai, nossa irmã, qualquer coisa, qualquer pessoa, com prioridade, nós estamos errando, estamos pecando, estamos perdendo a nossa vida, estamos longe do Senhor. Nós vemos, as pessoas têm muito, principalmente as mulheres, tem o hábito de dizer, não, pelo meu filho, pela minha filha eu faço qualquer coisa. Não, não é assim, não. Primeiro é Deus, primeiro é Jesus, depois é seu filho e sua filha. Primeiro é Senhor, primeiro é Jesus Cristo, depois é meu pai, depois é minha mãe, vem meus irmãos, vem qualquer pessoa. Quem cuida de mim, dos meus, é Jesus. Não é meu filho nem minha filha que vai cuidar de mim, cuidar de tudo e cuidar de si próprio, mas é o Senhor. Então, quando nós vemos hoje pessoas que dão preferência aos filhos, aos seus, a satisfazer as vontades dos filhos, das filhas, estão, e mesmo sabendo que é contrário à palavra de Deus, estão pecando feio. Existem casos de que pais concordem com o erro dos filhos, concordem que os filhos vivem na prostituição. Tem casos de que pais dizem, olha, não, meus filhos não ficam, minha filha não fica na rua, namorando até tarde, não, eu prefiro que namore na minha casa. Eu prefiro que ela namore, traga o namorado no quarto, aqui onde eles estão. Permite que a filha ou o filho fique fazendo sexo dentro da casa dele. Sabendo que é errado, vai pegar. Ah, mas se eu não fizer, vai ficar chateado, vai ficar revoltado comigo. Que fique, nós temos que pregar a verdade. Pais que quando os filhos estão viciados, ah não, é meu filho, eu tenho que amar, então para ele não cometer o erro, eu dou o dinheiro para ele, até para ele comprar droga, porque senão ele pode roubar e ser preso. Os filhos estão sendo em primeiro lugar porque é Jesus. Pais que concordam quando os filhos se levantam como homossexuais. Os pais falam, entendem de aceitar, concordar, porque amam os filhos. Os filhos estão sendo prioridade. Conclusão, os filhos estão se perdendo e os pais também. Esses perderão a vida. Falando a vida espiritual. A nossa prioridade, como nós demonstramos essa prioridade? Temos falar disso aqui de forma incansável. É praticando, é vivendo o Evangelho, é obedecendo. Aquilo que o Senhor condena, nós condenamos. Aquilo que o Senhor aceita, nós aceitamos. Aquilo que o Senhor permite, nós permitimos. Aquilo que o Senhor nega, nós negamos.
Se ele diz que isso não pode ser feito, não importa quem seja, nós não podemos permitir. Ah, porque eu não quero trazer discórdia na minha casa, os meus filhos, a minha família, eles gostam de beber, eles gostam de fumar, e como eu os amo, eu deixo que bebam. Eu não bebo, mas não importa que eles bebam, não importa que guardem bebida, não importa que fumem na minha casa, porque eu amo essas pessoas. Eu tenho que dar bom exemplo para ganhar para aqui, estão conversando fiado. Você está dando pé para dizer você não ama Cristo. A prioridade está sendo outra coisa. Se nós não pegarmos a nossa cruz, se nós não carregarmos, o que é carregar a nossa cruz? Sermos afrontados, confrontados, não importa, mas permanecermos firmes. Nós não mudarmos, o Senhor é a nossa prioridade. Nós fazemos aquilo que Ele diz que nós devemos fazer. Agir como Ele diz que nós devemos agir. Em segundo lugar, vemos nós. Em primeiro, Cristo. Nós não podemos ceder à vontade de quem quer que seja, atender quem quer que seja antes do Senhor. Primeiro é o Senhor. Eu conheço pessoas, mães, que teve casos, de estarem até inclusive na porta da igreja, querendo entrar, mas os filhos disseram para não entrar, que não queria entrar, e ela simplesmente, não, meus filhos não querem, eu não vou entrar. Eu não estou falando de filhos grandes, não, estou falando de criança, de 8, 9, 10 anos. A prioridade não foi Cristo, foi os filhos. Conclusão, os filhos estão indo para a morte, ela também. Nós temos que fazer a vontade do Senhor, isso é a prioridade do Senhor. Não é prioridade só porque fala, não. Ah, eu amo Deus, Deus sabe, Deus conhece meu coração. Deus conhece o coração de todo mundo. De todos. Mas Jesus disse, em primeiro lugar, não foi Ele. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz, não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, a perderá, mas quem perde a vida por minha causa, achará. Eu tento, para me manter a minha vida, eu nego Cristo. Não negando de forma labial, não. Com meus atos, minhas atitudes. Eu, com medo de morrer, eu recebo uma ameaça, então para mim me safar para não morrer, eu tenho que contar uma mentira, uma história, para que eu não seja morto. Ou qualquer coisa é errado, ou eu roube, ou eu engane, eu ajo de maneira contrária à palavra de Deus. Estou perdendo a minha vida. Porque isso aqui para nós é passageiro, nós só estamos no caminho. Existe uma continuidade. Para onde nós iremos? Sofrimento eterno, vida eterna, dor ou alegria? Essa é a nossa escolha. Quem vos recebe, a mim mesmo recebe. Quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Quem recebe a pessoa de Deus, um servo, uma serva de Deus, que é o que realmente vive e pratica a palavra de Deus, recebe o próprio Cristo, porque Ele vive em nós. E quem recebe a Cristo, recebe a Deus. Ou seja, quando nós nos propusemos a viver de acordo com o Evangelho, a dar prioridade a Cristo, a viver de acordo com a palavra de Cristo, Cristo habita em nós. E Deus habita em nós. É quando Paulo fala, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não vivemos para o mundo, vivemos para Cristo, vivemos para o reino. Jesus vive em nós. Deus vive em nós. Quando recebemos o servo de Cristo, estão recebendo o próprio Cristo. Quem recebe um profeta por reconhecê-lo como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por qualidade de justiça, receberá a recompensa do justo. E quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, por este ser meu discípulo, com toda certeza, vos afirmo que de modo algum perderá a sua recompensa.
Profeta, hoje nós temos uma confusão muito grande, porque tem profeta a todo lado, pessoas que se dizem profetas, pessoas falando, revelando o passado. Quem anda revelando o passado que você fez ou deixou de fazer, isso não tem o Espírito de Deus, não, tem um outro Espírito. Profeta, exatamente, a tradução original quer dizer assim, aquele que vê adiante, aquele que enxerga à frente. Ah não, porque eu vi que eu sei que você fez isso aqui, não, isso o diabo, todos os seus assédios, sabe. Então quando nós recebemos realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus, um justo, um praticante, aquele que vive o Evangelho, nós estamos recebendo a Cristo e teremos a nossa recompensa. Quando nós ajudamos, socorremos um destes pequeninos do Senhor, que estão por aí, Pai, e têm passado necessidade, precisando de socorro de alguma maneira, e nós ajudamos, nós socorremos esses verdadeiros, nós receberemos a nossa recompensa do Senhor. Porque nós conhecemos os grandes homens de Deus, não é pela imponência das suas vestes, da sua maneira de falar, do seu patrimônio. Nós conhecemos aqueles que vivem e praticam a palavra de Deus. E muitos desses pequeninos passam por luta, fome, perseguição. Jesus fala que só em nós, às vezes, dá um copo de água fria para um desses. Não vamos perder uma recompensa. Receber uma recompensa do Senhor. Os pequeninos do Senhor, ele não fala dos grandes dele, não. É interessante que na Bíblia nós não vemos nenhum, no Novo Testamento, nenhum grande homem, servo do Senhor rico. Esses pregadores ricos não existem. Capítulo 11, versículo 1. Havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar a pregar, para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Jesus deu todos os ensinamentos, todas as orientações, qual é o procedimento em relação aos servos, aos pregadores, aqueles que têm a função de ensinar o Evangelho. Ele orientou esses que foram para um lado e ele agora partiu para o outro lado também, para ensinar, para pregar. Como nós temos falado constantemente, foi o motivo da vida de Jesus foi para pregar isso no Evangelho. Assim que no cárcere, João ouviu falar sobre o Cristo, que o Cristo estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntar: és tu aquele que haveria de vir ou devemos aguardar outro? João Batista estava preso, ele estava no cárcere, e Herodes o tinha prendido, Herodes. E ele, ouvindo isso, ele mandou perguntar aquele momento de desespero, quando sobressai a dúvida, a aventura, aquele tumulto que ele estava passando. Ele queria ter a certeza de ter cumprido a sua missão. Então ele mandou perguntar, falou: escuta, pergunta a ele se ele é aquele que havia de vir, se ele é o Messias, ou havemos de esperar outro. Queremos saber. Foi isso que João Batista mandou perguntar. Jesus respondeu e disse-lhe: ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E abençoado é aquele que não escandaliza por minha causa.
Então a resposta dele foi: olha, veja que você fala com ele, vocês estão vendo. Céus estão enxergando, pessoas são libertas, cura, todo tipo de milagres e sinais. Isso está mostrando dizer que somente o Messias, somente o Senhor poderia fazer isso. Ele está mandando uma resposta para ele, não com palavras, mas com gestos. Olha o que você está vendo, olha o que está acontecendo, entendeu? Ele mandou para olhar, ele mandou para ver. Olha o que está acontecendo, é isso. Então, ele falou: olha, veja, essa foi a resposta. Uma confirmação, ele era o Messias, ele é Jesus. Foi isso que ele mandou dizer. E abençoado é aquele que não escandaliza por minha causa. Enquanto saíram os discípulos de João, começou Jesus a falar às multidões a respeito de João. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Então, o que foste ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas? De fato, que usa roupas finas estão nos palácios reais. Mas afinal, o que foste ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e mais do que um profeta. Eu só escuto, o que foi ver no deserto? Então, é referente a João Batista. O povo, a maioria antes, como nós sabemos, João Batista foi o preparador do caminho do Senhor. Eles tinham dirigido o deserto para receber o batismo do arrependimento do João Batista. Eles iam ouvir. Então Jesus agora pergunta: o que vocês foram ver no deserto? O que vocês foram ver? Foi um caniço lá, um bambu agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem trajado finamente, né? Com vestes lindas, sofisticadas? Foi isso que vocês foram ver? Ou foram ver um profeta? Ah, realmente é um profeta. Agora ele fala. Mas afinal, fosse ver um profeta, sim, eu vos afirmo, é mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Jesus agora passa a citar o profeta. Isaías tinha falado: este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o caminho para ti. Olha, isso aqui está lá que o profeta disse. Nós já falamos sobre isso, que a vinda de João Batista, toda a vida dele foi profetizada, foi revelado muito antes dele nascer, muitos centenas de anos antes. Jesus está falando, foi com ele. Esse é aquele, é o preparador do caminho do Senhor. Com toda certeza, vos afirmo, entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João, o Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha, nascido de mulher normal, pessoas normais, até hoje não nasceu ninguém que é maior que João Batista. Maior que ele não existiu, Jesus está aqui. Mas no reino de Deus, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Olha que maravilha. O menor é maior que João Batista. Nós temos que lutar para ir para o reino de Deus, para entrar no reino dos céus. Nós temos que lutar para ser pequeninos no reino de Deus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Não é porque os que usam violência contra o seu semelhante ou que briga, não. Jesus está dizendo da seguinte forma: desde João Batista, que foi o primeiro profeta do Novo Testamento. O Novo Testamento se inicia atrás de João. Está falando da seguinte forma: ó, desde agora, desde a época dele para cá, desde a época da graça, desde da nova aliança para cá, o que acontece? O reino de Deus é tomado com força, com violência. Nós temos que ser violentos. Violento contra quem? Contra nós mesmos. Contra os nossos desejos, contra as nossas vontades. Nós temos que ser violentos. Violento como? É simples.
Jesus, nós vamos chegar mais à frente, eu também já disse, ele nos disse assim: amai os vossos inimigos. Amai. É difícil, não. Às vezes só falar a palavra, não, eu perdoo, eu amo, é muito fácil. Mas no coração, nós realmente amar aquela pessoa que está nos perseguindo, aquela que está nos caluniando, aquela que está nos perseguindo, trazendo prejuízo, enfim. Amar, se nós sermos violentos contra nós mesmos, contra o nosso querer. Eu vou agir de forma, eu vou amar, ele está fazendo isso comigo, mas eu vou amá-lo. Aquele que nos agride, eu vou orar pelo que nos persegue. Eu vou perdoar. Porque Cristo não falou, vou fazer perdoar, não, isso é decisão nossa. É sermos violentos contra nós mesmos. É um homem olhar para uma mulher bonita, ver uma mulher bonita e tirar os olhos, saber que não pode estar admirando porque não, ele é casado ou ela é casada, está no pecado. É se obrigar a não olhar, não aceitar, não desejar. Ou da mesma forma uma mulher também olhar para um homem bonito que tem interesse em tirar os olhos, não aceitar, deseja não aceitar nada disso. É negar, é ser violento, é matar as nossas vontades, o nosso querer, é amortecer a nossa vida. Ser violento, o reino de Deus é tomado com violência. Desde João Batista até hoje, o reino é tomado com violência. Desde João Batista até agora, o reino de Deus, dos céus, é tomado com força, é tomado à força. E os que usam de violência se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Tudo, é até João. O livro dos profetas lá, aí o último dos profetas do Antigo Testamento que tem na Bíblia, que é o Malaquias. Tudo se encerra aqui, irmão. Era uma outra maneira que devorava a lei, aquela lei de Moisés. Agora, desde João, é a graça, é Jesus. E como é que nós fazemos para entrar no reino, para conquistar o reino na violência contra nós mesmos? Da nossa vontade. Jesus está sendo bem claro, bem transparente. É isso que temos que entender, porque muitos ainda estão ensinando, pregando outro tipo de evangelho. Ah não, na graça Deus perdoa, Deus aceita, a misericórdia do Senhor. Não é assim. Gosto de citar lá aquele versículo lá do Salmo, lá, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não é assim. Se não abandonarmos o erro, o pecado, se não abandonarmos a desobediência, se não resolver obedecer e chegar a Jesus, nós não entraremos no reino de Deus. Nós não entraremos no reino do céu. E se desejar aceitar esse Elias que há de vir, aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Porque ele está falando antes lá que viu Elias. Jesus estava lá, esse seria do espírito do Elias, que tinha sido profetizado que viria, que era João Batista. Tudo aconteceu, tudo como estava revelado aconteceu. Agora é uma outra época, agora é a graça, é Jesus, é seguir Jesus, é viver Jesus, é dar prioridade a Ele, é lutar contra nós mesmos. Para entrar no reino nós temos que mortificar a nossa carne. E evidentemente para mortificar a nossa carne nós temos que ser violentos contra nós mesmos. Aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Mas a quem ele compara essa geração? São como crianças que sentaram na praça do mercado ficam gritando umas outras. Nós nos tocamos música de casamento, mas vós não dançaste. Entoamos lançamento fúnebre e não pranteaste. Eu estou fazendo uma comparação. Comparar a pessoa, por exemplo, criança que está na praça e falar com as outras: escuta, eu cantei músicas alegres e vós não dançaste, vós não alegraste, não aconteceu nada. Nós cantamos aqui músicas fúnebres,
vocês não choraram, não aconteceu nada, vocês não reagiram a nada. Assim vê João que jejua e não bebe vinho, diz: este tem demônio. Então chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, e diz: eis aí um glutão e bebedor de vinho, um amigo de publicanos e pecadores. Todavia, a sabedoria comprovada pelas obras. Que são seus frutos. Vamos meditar a palavra de Deus. Hoje nós lemos até o capítulo 11, versículo 19, e vamos continuar na próxima segunda-feira a partir do versículo 20. Leia, medite a Bíblia para que você possa entender, compreender e praticar. É isso que nós falamos. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe e um bom dia.